eu gosto mais de uma pessoa que faz arte, entende? Sabe, eu gosto de ter essa coisa mais aberta, não quero ser... Como sou professora também. Também não gosto só de ser professora, só ser artista. Eu fui uma professora que fez arte também, ou vice-versa. Mas a Berê é forte, eu tenho um carinho muito grande por ela, pelo trabalho dela, principalmente, pela artista completa que ela representa. Nascida em Nova Veneza, fiz primário em Nova Veneza, depois fui estudar em Porto Alegre. Na frente da nossa casa na Veneza tinha um convento de freiras que pintavam, tocavam piano, rezavam o dia inteiro. Então tu passava o dia inteiro envolvida nos mantras das freiras, cantando Ave Maria, Pai Nosso, aquela coisa toda, aquela coisa monocórdica que tu vê o dia inteiro. E tu fica à vontade. Meus pais gostam muito de música erudita, então eu ouvi muita música clássica, muita música lírica, porque meu pai era italiano, e muita música italiana em casa. Então a gente tinha uma boa base e a gente lia muito, porque eles tinham muito livro. A gente desenhava, não, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas com quase um lazer que me integrava ao material também, ao lápis, ao papel, entende? Se não tem mistérios do além, tem muito trabalho em cima. Nós todos fomos rigidamente educados, porém com liberdade total de cada um ser o que quiser. Eu nunca tive drama nenhum, também nunca me importei muito com o que os outros pensam ou dizem. Tô nem aí, entende? Sou completamente desligada do outro. Para comentários, a minha mãe fica chateada que não fazem isso, não dizem aquilo. Eu digo, minha filha, estou preocupada com quantos bilhões de pessoas tem no planeta. Eu não, estou preocupada com a minha vida. Eu estudava em Porto Alegre, no Belas Artes. A primeira exposição que eu fiz é uma exposição que fiz na Aliança Francesa em Porto Alegre. Eu sabia que meus colegas já expunham na Aliança Francesa. Daí eu fui lá, falei com o responsável pela parte cultural, que se chamava Renato Giannucci. Eu digo, Renato, eu teria interesse, porque tu vai expor pintura, paisagens. Daí ele topou, ele disse, não, pode ser. Daí eu expus na Aliança Francesa em Porto Alegre. E participei de um salão da Prefeitura de Porto Alegre, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que era no antigo abrigo dos ônibus, dos bondes, que foi o primeiro salão, digamos, oficial que eu expus. Que a gente se inscrevia, mandava os trabalhos, selecionava ou não, eu fui selecionada. Aí eu era bem novinha, eu fiquei bem contente. São essas aí, que eu me senti uma artista, ou estou, mas não, mas isso tudo foi acrescentando, sabe? São pequenos passos que tu vai dando ao longo da tua trajetória, da tua vida, que vão te dando um up. Tu vai subindo um degrau por vez. A Berê foi uma fonte de inspiração para muita gente, não só para mim, eu reconheço isso, porque ela conseguiu expressar nos trabalhos dela, através das artes plásticas, a vida do mineiro. E os quadros que ela produziu são fantásticos. E a Berê conseguiu traduzir toda a questão da vida do mineiro, eu arriscaria dizer a estética do mineiro, da exploração do carvão aqui na região. E a obra da Berê, ela é perene, ela é atual. Paralela a toda a atividade docente na Universidade de Santa Maria, eu comecei a expor em Porto Alegre, em Santa Maria, em salões no Brasil inteiro que convidavam, e muita exposição lá na cidade. Só que lá pelas tantas abriu inscrição para uma Trienal de Tapeçaria em São Paulo. Abriu a primeira Trienal de Tapeçaria de São Paulo, eu já estava trabalhando, peguei, me inscrevi e fui aceita. E esse, para minha surpresa, eu tirei o único prêmio que tinha na Trienal, eu ganhei. Tá, daí começaram a abrir as portas para mim. Só que para eu chegar a trabalhar com fibras nativas aqui de Santa Catarina, que é o que eu trabalho,
Meu pai, sendo médico, uma vez ele foi atender alguém no Morro dos Conventos, um cliente dele que fabricava chapéus de palha e utensílios de palha. E enquanto meu pai atendia a paciente, que era irmã desse senhor, eu fui para um paiol que tinha atrás da casa. Eles tinham um paiolzinho assim. Eu fui com a minha bisbilhotar o que tinha naquele paiol e estava entupido de palha, tecidas já, em tiras para fazer chapéus e cestos. Quando eu entrei ali, um perfume maravilhoso e me inundou de puta, mas que cheiro bom. Isso aqui parece um trabalho de Bienal. Aquilo que me deu um clique, entende? Isso aqui parece uma Bienal, meu Deus. Parece que eu estou numa instalação de uma Bienal. Naquela época não existia o termo instalação, não. Mas parece um trabalho de uma Bienal. Mas que coisa, mas vou trabalhar com isso. Daí eu perguntei para aquele senhor, o senhor não me vende uns rolos desse papel, dessa palha, desse... Vendo. Mas isso só serve para fazer chapéu? Eu digo, não, mas eu vou levar. Levei para Santa Maria. E lá eu comecei a trabalhar e uma colega minha, um dia disse, eu vou te ensinar fazer amarrando, né? Ela disse, eu vou te ensinar uma coisa que em festa de São João fazem aqui. E me ensinou a fazer umas trancinhas, tipo zigue-zague, assim, que elas faziam para fazer coisa de papel crepom para as festinhas. Daí eu comecei a tecer aquilo, eu digo, mas isso aqui dava... Começou a me dar uma loucura. E aquilo virou uma cachaça, entende? Comecei a trabalhar. E começaram a surgir as coisas a partir da linguagem do material, entende? Mostrou um processo de dobraduras com as fibras. Daí eu comecei a ver que dava para fazer uma coisa que chamam um macramê. Que, por sinal, eu não gosto pessoalmente de macramê. Não gosto mesmo. Daí eu comecei a fazer que eu digo, mas isso aqui dá para fazer uma porção de coisa. E eu tinha um aro de vime na sala, bem grande. Um aro de vime, eu digo, peguei, amarrei aquele aro de vime, comecei a trabalhar e digo, parece uma saia. Depois as cadeiras, eu fui chefe também, fui chefe de departamento, coisa mais infeliz a burocracia. Eu odiava, eu tinha que ficar o dia inteiro numa sala, recebendo professor com suas querelas, seus problemas, suas necessidades. E tinha aquelas cadeiras, como vocês estão sentados aqui. E daí comecei a trabalhar, e o dia inteiro aquelas cadeiras vazias na minha frente, comecei a fazer as cadeiras. Eu não sei se vocês já viram alguma, que tem no SIC, de certeza tem uma ou duas. Então daí eu comecei a fazer aquelas cadeiras, porque eu digo, puta, parece umas pessoas me olhando. E daí eu comecei, e naquela época as mulheres usavam muita peruca, era moda andar de peruca, então as mulheres da peruca tinham as porta-peruca, que eram as ruas de vime, assim, sabe, uma cabeça tipo de manequim, assim. Eu comecei a pegar aquelas cabeças para peruca e grudar nas cadeiras e fazer umas caras de pessoas. Então eu ficava sentada com as minhas cadeiras, entende? Foi a representação oficial da década de 70. Isso aí, para mim, eu me senti... isso sim me envaideceu. Me sentia bambambam, entende? Eu morava em Santa Maria, não fazia badalação social, não fazia badalação cultural, não estava toda hora nas rodinhas, no circuito das artes, nem do Rio Grande do Sul, nem do Brasil. E os caras que tinham visto meu trabalho na Trienal de tapeçaria, que me convidaram, o júri da Bienal que me convidou. Aí sim eu me senti a glória, né? Uma vez, por exemplo, eu estava viajando num avião da Varig, tinha uma revista chamada Ícaro, e eu me deparei com o meu trabalho. Então isso aí são surpresas que tu te sente gratificado. A sorte, né? São as esteiras que eu comprava em Garopaba e no Morro dos Conventos, levava lá para Santa Maria, levar caixas de papelão de coisa, e eu enrolava aqueles totens, e isso aqui já é um trabalho, uma esteira daquelas enroladas gera um totem, gera um ser ali, sabe? Daí uma coisa vira a outra, entende? Em primeiro lugar, eu acho que causa é impactante, é forte e é bonito. E o traço dela e a representação dela, o contexto dela é
extrapola todos os conceitos que a gente tem, pelo menos os que eu imagino. Ela é surpreendente e transcendental. Que a vida é maravilhosa. Ponto.